Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, fazendo tudo o que for necessário para ficar protegido e seguro aí. Nós vamos para a nossa última aulinha antes das férias, né, para terminar esse primeiro bimestre, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a linguagem musical. A linguagem musical, ela compreende 4 características importantes que todo som vai ter. A primeira característica é a altura do som. A altura, ela é importante porque ela vai formar a melodia. Então, quando eu canto uma música, a mudança de notas dessa música é a altura. Uma nota mais grave, a outra mais aguda. Isso vai definindo a melodia. Entre a nota mais grave e a mais aguda, lembrando que a nota mais grave é o som mais grosso e a nota mais aguda é o som mais fino, a gente vai ter os sons médios que vão se compor entre os extremos, entre o agudinho bem fininho e o grave bem grosso. Os instrumentos musicais, eles possuem sons graves e agudos. Porém, alguns sons, principalmente os da natureza, eles têm apenas uma forma. Um exemplo muito simples é o trovão. O trovão em dia de tempestade. Som de trovão é som grave, não tem trovão agudo. É um fenômeno da natureza, ele tem altura, a altura do som do trovão é grave. Já o piano, que é um instrumento musical, como instrumento ele tem tanto o som grave nas teclas mais de baixo, como o som mais agudo. Então é nesse sentido que os instrumentos musicais têm essa variação, ele tem grave e agudo nele, e alguns fenômenos da natureza, alguns sons são únicos e só tem uma possibilidade, ok? A outra característica do som é a intensidade. O nome de intensidade já diz, é o quão intenso aquele som é. E ele determina se o som é forte ou fraco. Cuidado, gente, porque essa propriedade ela é confundida com o alto e o baixo. Às vezes a sua mãe diz assim para você, abaixa o som da televisão que ele está muito alto. Esse alto, ele não é alto de forte. Ela quer dizer forte, mas quando ela fala o som alto, ela está se referindo à altura do som. O certo seria dizer abaixa o volume da televisão porque esse som está muito forte. Ele está atrapalhando eu ouvir a ligação telefônica, ele está atrapalhando de conversar. Então, na verdade, não é um som alto, é um som forte, que é a intensidade, o som forte e fraco. Do mesmo jeito que lá na altura do som a gente tem variação de forte e fraco nos instrumentos, e alguns sons da natureza só tem um tipo de som. Vou usar o mesmo exemplo do trovão. Ele é grave, não existe trovão agudo, só que também não tem trovão fraquinho. Todo trovão em dia de tempestade, ele é muito forte. O som dele é muito forte e intenso. Por quê? Porque ele é um fenômeno da natureza de som forte. Você não vai ter um trovão suave. Ai, que agradável esse trovão. Não, não tem. Trovão é forte. Então vamos lá. O som do trovão, ele é grave na altura e é forte na intensidade. Beleza? Tranquilo aí? Vamos continuando então? Os sons, eles também vão ter a característica chamada de duração. A duração, ela é muito importante. Eu diria que ela é uma das principais. Por quê? Porque ela vai determinar a velocidade da música, o andamento e o ritmo. A velocidade, o ritmo e o andamento, eles são definidos pelos sons longos e curtos. Então, duração, ela é determinada por sons longos e curtos, e são essas mudanças de longo e curto que vão fazer o ritmo. Os instrumentos musicais, eles soam da mesma forma. Tem instrumentos que têm a possibilidade de ter sons longos e curtos, e alguns instrumentos e sons da natureza só tem uma opção. Vou voltar lá no trovão.
O som de um trovão na tempestade. O trovão é um som curtinho ou ele costuma fazer um barulho que dura muito tempo? Dá até medo na gente. A duração do trovão é longo, ele demora a terminar. Ele vai até reproduzindo eco. Então, o trovão, ele é um tipo de fenômeno da natureza que ele tem só um tipo de duração, o longo. Já a palma, nossas mãos batendo palma, ela tem uma única forma de duração, que é o som curto. Bateu palma, acabou o som é pequenininho, resolveu o problema. E em torno da duração, essa diferença de ser longo e curto também define os ritmos musicais. Tá, 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 tá. Percebe que na batida que eu cantei do pedacinho do Caicai Balão, eu tenho sons mais longos, tá, 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 e o outro rapidinho, tá, tá. Essa diferença de longo e curto é que vai determinar o ritmo que a música vai ter. Maravilha? O timbre. Gente, o timbre é a última característica que o som tem e para mim ele é o mais especial, porque o timbre ele é exclusivo. Cada som de instrumento, cada som da natureza, cada som de voz é exclusivo. Por que que eu consigo, ouvindo um instrumento, saber que ele é piano, que está tocando o instrumento piano? Porque piano tem timbre de piano, não tem timbre de flauta. Você nunca vai ouvir um piano soando como flauta. Piano é piano. Qual é o timbre do piano? Piano. Qual é o timbre do tambor? O som do tambor. Qual é o timbre da sua voz? A sua voz. A minha é diferente da sua. O timbre dos instrumentos, dos sons da natureza, eles são exclusivos. Cada um tem seu próprio timbre. Cada um tem aquela característica que diferencia um som do outro. O timbre ele é exclusivo, ele é muito característico e singular. Tudo bem? Bem, paisagens sonoras, pessoal, é um outro aspecto, um outro viés das propriedades e da linguagem musical. Quando você vai num lugar bonito, você fica observando tudo que ele tem. Se tem montanha, cachoeira, rio, praia, o tipo de flores, o tipo de vegetação. Você fica deslumbrado com a beleza que essa paisagem tem, não é? A paisagem sonora, ela tem mais ou menos essa ideia, mas relacionada ao som. Na paisagem sonora, nós vamos observar, tentar perceber quais os tipos de sons que pertencem àquele ambiente. A definição é muito simples. Paisagem sonora é a soma dos sons que caracterizam e diferenciam um ambiente do outro. Tá aqui, ó. Essa definição de paisagem sonora, ela é interessante porque em cada ambiente que eu estou, em cada lugar que eu estou, tem um tipo de som que pertence àquele ambiente. Aqueles sons que pertencem àquele ambiente vão formar a paisagem sonora. Quer ver um exemplo? Na escola, quando você está no colégio, agora não estamos, mas quando estamos no colégio, você tem sons que só tem ali. Quer ver um exemplo? A mochila descendo a escada, aquele som de rodinha. Deu a saída, você está descendo a escada do colégio, a rodinha da mochila está batendo aquele ploque, 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 que é daquele ambiente. Você não vai ter esse tipo de som na praia, por exemplo. Primeiro, porque na praia você não vai levar sua mochila, né? E mesmo que você levasse, fosse andando com a rodinha da sua mochila na areia da praia, não seria o mesmo som da escola, porque é areia e não escada. Então percebem que a paisagem sonora, ela vai ter alguns tipos de sons que só pertencem àquele ambiente. Na sua casa, por exemplo, a paisagem sonora é diferente. Você não vai ter um liquidificador na paisagem sonora da escola, mas você tem na sua casa. Na sua casa, você tem tipos de sons que só pertencem à paisagem sonora da sua casa.
Se você tem um pet, por exemplo, um cachorrinho, você não leva seu pet para a escola. Onde que você vai ter o som do latido do seu pet? Na paisagem sonora da sua casa, não da escola. Da escola você tem outros sons. E assim vai acontecer com todos os ambientes sonoros. Na igreja, se você estiver numa praia, se você estiver no centro da cidade, andando ali no meio do trânsito, cada ambiente, cada lugar que você está vai ter uma paisagem sonora. E para compor essa paisagem sonora, a gente vai ter 3 tipos de sons. Os naturais, que são os sons da natureza, vento, chuva, trovão, latido. Então você está no centro da cidade e vai ameaçar uma chuva. Começa aquele vento mais forte. Não estava ventando antes, mas agora esse vento faz parte da sua paisagem sonora do centro da cidade. Mas por quê? A natureza está provocando esse som de chuva. Vai vir uma chuva, está ventando forte. Você tem os sons humanos, que são os que nós produzimos, o espirro, a palma, a fala, quando tossimos, ou quando a gente grita, quando a gente ri. Todos os sons do nosso corpo humano produzido por nós são sons humanos. E os tecnológicos, que são a maioria, porque são os sons produzidos pelo homem, mas não do corpo humano, fora do corpo humano. Então, o homem criou a buzina, ele criou a furadeira, o liquidificador, o celular, o apito, a campainha, o telefone, o instrumento musical, por exemplo, quando eu toco, é um som tecnológico, porque o instrumento foi produzido numa fábrica, numa indústria ou manualmente, mas ele não está inerente no corpo humano, ele é externo ao corpo humano, então ele é som tecnológico. Beleza? Turminha, eu espero que vocês tenham entendido as características dos sons e das paisagens sonoras. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. A gente se vê provavelmente depois das férias. Não sabemos ainda de que jeito, né? Se nos veremos por videoaula ou se nos veremos por vídeo presencialmente, né? Na sala de aula. A gente não sabe, mas o importante é que estamos longe, porém perto. Um abraço para você e até a próxima aula.